Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela Ferreira e você é muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Beleza Singular. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com muito prazer para contar mais um pedacinho da minha história. Não sei se vocês já ouviram falar sobre julgo desigual, mas para quem não sabe o que é, julgo desigual é quando você tem um relacionamento com uma pessoa que tem outra fé. Ou seja, que acredita em coisas que você não acredita e não aprova. Isso eu não estou falando de amizade, mas estou falando de relacionamento como namoro, como casamento, como noivado. Para quem não sabe o que é jugo, você sabe quando os dois bois ficam com uma madeira para dividir o peso aqui nas costas? Eu vou postar uma foto aí para vocês. Essa peça une os dois bois para que eles trabalhem lado a lado, em sintonia. Então, o jugo é para os dois andarem juntos, né? Na mesma proporção. E quando os dois não acreditam na mesma, trazendo pra gente, né? Quando os dois não acreditam na mesma coisa, aquilo meio que desanda, né? E eu sempre fui ensinada que isso não poderia acontecer dentro de um casamento de um cristão com outra pessoa que acreditasse em alguma outra coisa. Porque todas as outras religiões tem muitas coisas que o cristão não acredita, não aprova e que, na verdade, pelo nosso ensinamento, não pode aceitar. Então, a minha experiência sobre isso agora. Quando nós começamos a namorar, eu e o Gustavo, ele era católico e eu cristã, nos conhecemos, já era assim. Então, eu já sabia que ele era católico, eu sei que ele era alguma coisa, coordenador de crisma, que ele falava na escola, etc. E eu sempre fui cristã desde os 6 anos de idade. E os nossos ensinamentos foram muito diferentes, né? Quando nós começamos a namorar de verdade em 2012, aconteceram muitos problemas, né? A gente estava muito preocupado com terminar os namoros para poder ficar junto com... A ex-namorada do Gustavo também acabou pensando que estava grávida dele, então foi uma confusão só. Quando isso tudo passou, eu pensei, eu tenho que conversar com ele sobre isso, né? Sobre eu ser cristã, que eu não sabia nem se ele se lembrava disso. E um dia nós fomos ao shopping e eu falei pra ele, a gente vai ter que ter uma conversa séria. Ele perguntou o que aconteceu e eu falei pra ele, você lembra que eu sou cristã? Aí ele lembra, você falava direto que ia pra igreja, na escola, não sei o quê. E eu falei pra ele, o que você sabe sobre os crentes? E ele falou assim, eu sei que é um povo que grita muito. Mole, gente, que bagulho. Ele disse pra mim que ele sabia que era um pessoal que gritava muito, né? Que era meio doida, meio fanático. Eu falei pra ele, só que tem várias coisas que você não sabe sobre os cristãos. E eu comecei a expor várias coisas pra ele, principalmente sobre o nosso relacionamento, né? Eu tive que falar com ele sobre virgindade, eu tive que falar com ele sobre sexo antes do casamento, eu tive que falar com ele sobre palavrões, sobre lugares, sobre tudo. Então eu conversei muito com ele aquele dia e ele só ficava assim, ó. Ele ficou super assustado. E ele falou, eu falei assim, agora vai sair correndo, né? Não tem jeito, não tem problema. Eu falei, poxa, Jesus é a minha prioridade. Então, se ele foi embora por eu servir a Jesus, é porque não é pra mim, né, gente? Porque um conselho pra você, jovem, adolescente, que tá nessa fase de paixão, de namorado e etc. Tudo que nos afasta de Deus não tem como ser de Deus. Então, o que é de Deus nos traz para perto de Deus. Mesmo que seja um pouco mais difícil, um pouco mais lento, ele vai te trazer para perto de Deus e vai vir para perto de Deus junto com você. E no final da nossa conversa ele disse assim, olha, Marcela, eu escutei tudo que você me disse, mas eu vou te pedir paciência. Porque eu não estou acostumado com nada disso que você vive. Eu vou ter que me acostumar. Nossa, eu abri um sorriso imenso, tipo, legal, né? O cara tá querendo se esforçar por mim. Claro que isso não era o bastante, né, gente? O que aconteceu, gente? Com 2 meses de namoro, o Gustavo me pediu em casamento e eu aceitei. Mas ele ainda não era cristão. E eu fiquei muito preocupada e eu já estava orando desde o primeiro dia que nós nos encontramos. Eu já estava orando muito a Deus por ele, pela vida dele, pelo que ia acontecer com a gente daquele dia em diante. Eu estava muito apaixonada por ele, eu não queria que o relacionamento acabasse de jeito nenhum,
mas eu sabia que, pelo que eu tenho de entendimento, eu não iria ficar com ele se ele não servisse a Jesus junto comigo. Mas mesmo assim, eu fui direcionada por Deus a não perturbar o Gustavo, a não ficar toda hora falando sobre isso, porque, gente, não valeria a pena o Gustavo entrar para ser cristão, entrar para uma igreja só por mim. Porque quando você entra numa coisa, numa crença por outra pessoa, só por causa da outra pessoa, você não consegue se manter firme. E era isso que eu pensava. Ele não ia se manter firme se ele entrasse ali só por mim. Então eu queria que ele entrasse se ele realmente entendesse que aquilo ali era o melhor para ele. Que ele entendesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Que ele é o único que salva, cura e liberta. Mas a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então isso não era um trabalho meu. O Espírito Santo ia se movimentar na vida dele. Só que acontece, a nossa família, pelo menos a minha família, não entende isso. O direcionamento de Deus estava sendo dado para mim. Só que não tinha como impedir as pessoas em volta que pressionasse ele a aceitar Jesus. Então, toda hora minha mãe queria conversar com ele, meu pai queria conversar com ele, e todo mundo falava com ele, Jesus, senão vocês não casam, não sei o que, aquela pressão, que eu acho completamente errado. Eu acho que a pressão acaba afastando a pessoa. Às vezes ela quer entrar e é tão pressionado que não se sente bem com aquela pressão. Então, eu comecei a cortar aquilo. Falando com as pessoas? Não, falando com ele. Toda vez que alguém falava assim, você tem que aceitar Jesus, eu falava assim, não tem não, Gustavo. Depois eu falava, não tem não. Você aceita se você quiser. E ele ficava, sério? Eu falava, sério. Você aceita se você quiser. Você entra pra igreja se você quiser. Você entendeu alguma coisa que falou hoje na pregação? E assim, quando ele entrou na nossa igreja, já tinha os mesmos jovens há muito tempo. Então a nossa aula era muito avançada, então ele não entendia nada, né, na escola dominical, nem nada. E ele me perguntava, Marcelo, por que o professor falou aquilo? Aí eu explicava pra ele, era isso. Eu comecei a ver muito interesse no Gustavo sobre o que a gente aprendia na igreja. E mesmo assim eu não cessei de orar. E não deixava ninguém pressionar ele. Toda vez que alguém falava, tem que aceitar Jesus, eu falava, você não precisa aceitar Jesus. Você aceita Jesus se você quiser. Se você sentir que tem que aceitar Jesus, você aceita. Senão, não precisa não. E ele se sentia, eu acho que ele sentia uma segurança muito grande comigo. Ele mesmo falava assim, poxa, eu sou livre, entendeu? Então ele aceita se ele quiser. E tudo bem. Passou-se o tempo. E o Gustavo começou a pedir para ir nas coisas com a gente. Por exemplo, o nosso grupo ia no Monstro da sexta-feira. Ele pediu, Marcelo, eu posso ir no monte com vocês? Eu falei, sim. Ele vinha pro Monstro da sexta-feira. Ele vinha nos cultos de domingo. Ele perguntava como é que era a escola dominical, se ele podia ir. Era um menino que foi um menino que sempre esteve aberto para aprender mesmo. E mesmo assim, as pessoas até cansaram de falar com ele, gente, porque passou muito tempo. Muito tempo, assim, 10 anos não, mas assim, passaram uns 4, 5 meses. Ele na igreja de vez em quando. E assim, entendeu? Sem pressão, sem nada, sem pressionar ele em nada. E um dia o nosso namoro estava muito tranquilo ainda, a gente já tinha até começado a construir nossa casa. E ele não tinha aceitado Jesus, nada disso. Mesmo eu muito preocupada, eu estava seguindo realmente o meu pensamento, o direcionamento que Deus estava me dando. E um dia o pastor deu uma pregação num domingo sobre Jesus, muito boa. O pastor fez o apelo e ele olhou para mim e falou assim, hoje é minha vez. E eu fiquei muito feliz, muito emocionada. E ele levantou e foi lá na frente, aceitou Jesus como Salvador. E é claro que ele teve muitas lutas depois, tanto com a família dele, que acredita, na verdade, até hoje, em outras coisas, quanto com os amigos, né? Ele parou de falar palavrão. Então, assim, tudo foi um processo de Deus com ele, que eu estava do lado dele o tempo todo, mas que eu não fui a causa. Eu posso ter apresentado a ele Jesus, mas eu não fui a causa dele entrar, porque hoje, gente, ele é mais crente do que eu. Ele me chama atenção em algumas coisas. Marcelo, as coisas de Deus não são assim. E eu estou na igreja há 22 anos e ele há 6 anos, entendeu? Então, bastante tempo, né? 6 anos. Então ele vai aprendendo a cada dia, ele vai buscando a Deus a cada dia. E você vê que ele não está ali por um terceiro, ele está ali somente por um, que é por Deus, por Jesus.
Então, gente, esse foi mais um pedacinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa parte da minha história, dessa parte desse julgo desigual que deu certo pra mim, mas que eu não aconselho pra ninguém, tá, gente? Não aconselho, não. Procure alguém de Deus que chegue você pra perto de Deus, mas com muitas pessoas Deus tem um projeto diferente, como foi comigo, né? Eu namorei vários cristãos que não tinham a paciência que o Gustavo teve. Eu namorei vários cristãos que não tinham um terço do respeito que o Gustavo tem por mim. Então, realmente, ele foi separado de Deus, moldado por Deus pra mim. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Volta semana que vem pra ver o próximo vídeo. Tá um arraso também. Um beijo e até a próxima.